Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs em Jesus Cristo aqui presentes, ou que estão nos acompanhando e rezando conosco em suas casas. Nós sabemos que quando alguém quer lançar um produto, alguém quer começar uma indústria ou uma grande loja, essa pessoa coloca anúncios nos jornais e dizendo que precisa de tantos funcionários e apresenta assim uma síntese das qualidades que o funcionário tem, experiência, criatividade, enfim, a pessoa já quer começar com a melhor garantia possível de que aquele negócio, aquela iniciativa irá dar certo. Jesus nos confunde, não só Jesus, já o Pai do céu, no Antigo Testamento, nos mostra que o seu jeito de agir é diferente. Ele, muitas vezes, faz aquilo que Paulo depois vai resumir assim: Deus escolhe o fraco para confundir o forte. Tomemos o caso de Gideão. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão para dizer: olha, Deus tem um plano para você, você vai estar à frente e vai derrotar os inimigos e limpar a região aqui deles para poderem viver em paz. O Gideão foi bem realista. Aliás, em primeiro lugar, ele já começou reclamando. Quem ouvia falar sempre que Deus é bondoso, tinha feito coisas maravilhosas na vida do povo no Antigo Testamento, lá no início, quando estavam no Egito. E agora, onde é que está esse Deus? Que o povo está sofrendo, os inimigos estão vencendo. Mas aí quando ele entende que é ele que deve assumir uma posição para trazer a paz ao povo, primeiro ele diz: não, mas eu sou de uma família muito simples, a mais simples que existe, e dentro da família sou o mais simples. Não, deve estar havendo um engano. Mas era sobre ele mesmo que a escolha de Deus estava caindo. E aí a gente percebe que Deus colocou 3 condições como garantia de que daria certa a missão. Primeira condição: deveria ir. O ir significa quando a gente toma consciência de um apelo de Deus, da capacidade que devemos ter de nos desapegar de tudo e enfrentar o desconhecido. Enfrentar aquilo que não é mais tão seguro. Se nós nos lembrarmos de uma outra grande figura do Antigo Testamento, Abraão, vamos ver que aconteceu bem isso. Deus sempre exige uma ruptura. E ruptura significa ir para o incerto, para aquilo que já não é mais tão seguro. Deixar o certo, deixar o seguro e ir para o desconhecido.
Mas Deus, aí vem a segunda coisa, dava uma garantia sempre, e dá: eu estarei contigo. Deus nunca manda alguém para uma obra e deixa a pessoa se virar sozinha, mas quer que a pessoa confie nele, na sua presença. Isso também, disso o Senhor não abre mão. Essa consciência que devemos ter de que Ele está ao nosso lado, nos acompanhando, nos fortalecendo, nos ajudando. Em terceiro lugar, não ter medo. Por quê? Porque primeiro o medo é o oposto da confiança. Se eu devo partir consciente de que o Senhor me acompanha, como é que eu vou me deixar levar pelo medo? O medo é um vírus que vai comendo todas as energias de uma pessoa. E uma pessoa com medo, ela já começa derrotada. Então, se é para entrar nessa aventura do Senhor, confiando na sua presença, não se pode ter medo. E não tem medo quem joga nele a sua confiança. Foi muito semelhante a essa experiência de Pedro. Pedro também passou por isso, foi ao encontro do Senhor, deixando redes e tal. Mas, a um dado momento, Pedro começou a querer fazer um cálculo. Bom, eu e meus colegas, nós deixamos tudo. Qual vai ser a nossa recompensa? Bem aquela mentalidade de uma pessoa simples, negociante. O que eu vou ganhar com isso? E se a gente olhar bem a resposta do Senhor, nós vamos ver que Jesus não começa respondendo: vocês que deixaram tudo vão receber o cêntuplo. Primeiro ele começa: vocês que me seguiram. Deixa claro que o mais importante não é deixar as coisas, é seguir o Senhor. Porque deixar, muita gente deixa. Se nós pegarmos, por exemplo, agora temos as Olimpíadas que vão acontecer no Brasil, daqui a uns 2 anos, 3. Quanto sacrifício já está sendo feito agora, quantas horas de trabalho, de exercício diariamente, alimentação cuidada, renúncia, tanta coisa. Para quê? Para tentar ganhar uma medalha. Quantas pessoas, em vista do desejo de serem modelo, fazem sacrifícios imensos. E é curioso que, às vezes, se critica certos santos que levavam vida austera, dedicada. Diz: meu Deus, mas isso não é mais do nosso tempo, isso era de outro tempo. Olha o sacrifício que muita gente faz para manter a linha, para manter o peso, para poder ter um lugar de destaque nos meios de comunicação. Então, deixar, renunciar, sofrer, isso muita gente deixa e sofre. Mas a particularidade do cristão, daquele que é o discípulo de Jesus, é que ele faz isso por uma motivação maior, pelo Senhor. Vós que me seguistes, disse ele a Pedro. Então Jesus põe a força, não naquilo que nós deixamos por causa dele, mas daquilo que abraçamos, que é ele mesmo, que passa a ser então a nossa riqueza. Depois o Senhor completa, lembrando do cêntuplo, prometeu 100 vezes para quem deixa alguma coisa para segui-lo, mas termina apontando a vida eterna, e a vida tem a vida eterna. E essa vida eterna, às vezes, está tão distante de nós, porque os trabalhos nos ocupam, as preocupações dominam o nosso coração, nossas dívidas, e tudo isso faz com que a gente viva muito em função do aqui e agora. E pareceria assim que a gente fosse viver sempre aqui. Então nós somos chamados a ter sempre o olhar na eternidade, que é para onde caminhamos. Não temos aqui morada permanente. Eu me lembro que uma vez, já lembrei aqui, que os santos, eles tinham sempre essa característica dos santos, o olhar na eternidade. A gente vê São Bernardo. Mas justamente porque tinham esse olhar para a eternidade, tinham os pés no chão, trabalhavam, se sacrificavam. São Bernardo, por exemplo, deu um grande incentivo aos cistercienses, é uma ordem contemplativa que ainda faz um grande bem. Trabalhou para a purificação dos costumes, trabalhou para a evangelização. Quer dizer, justamente porque tinha um olhar sempre no Senhor, se sentia na obrigação de ir atrás, de fazer, de corrigir, de chamar atenção, de evangelizar. Guardemos então de tudo isso que a palavra de Deus nos falou hoje, guardemos essa certeza. Para cada um de nós também o Senhor faz algum apelo.
ir, desapegar-se de alguma coisa, deixar alguma coisa. Mas lembremos-nos, o deixar não é o mais importante. O mais importante é abraçá-lo por causa dele, para segui-lo. E nessa caminhada, nessa decisão, deve nos acompanhar a certeza: o Senhor está comigo. Deus não nos abandona. Não é aquele que quer nos ver sofrendo sozinho, não. Ele vai nos dar a mão e caminhar conosco. Em terceiro lugar, afastar o medo, porque o medo é o oposto da confiança. Se eu estou com o Senhor, se Ele caminha comigo, vou ter medo de quê? Vou ter medo de quem? Assim seja.